Tá. O nosso texto dessa noite está no final de Efésios 5, e ele é uma introdução, então, uma introdução sobre os níveis de submissão dentro da igreja. Ele acabou de falar sobre nós nos sujeitarmos uns aos outros, no temor de Cristo. E ele vai começar, então, com essa nota aqui sobre as mulheres, também sobre os homens, e é sobre esse assunto que a gente vai falar nesta noite, nesse estudo. A gente vai tentar pegar só um pouco do texto. O texto de submissão, ele continua falando sobre os filhos, depois ele fala também sobre os servos, né, os empregados, por assim dizer. Mas a gente vai pegar nessa noite apenas o das mulheres e dos homens, né, o casal, relacionamento entre o casal. Vamos ler então? As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra, por esses versículos que o Senhor nos dá, pela tua graça, pela tua bondade. E pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes para entendermos e para podermos colocar na prática aquilo que é a sua vontade sobre maridos, sobre esposas, algo que é tão diferente daquilo que o mundo prega, mas que possamos compreender em profundidade esse texto. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu vou só colocar aqui, joia. Nós vamos começar então o nosso texto. Eu vou tentar ser breve nessa noite, tentando focar no âmago da coisa, né? Ele vai falar sobre as mulheres e os homens. Alguns têm dito que o texto sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ele se refere tanto a maridos como a esposas. Eu já ouvi pregação que fala que o marido deve ser submisso à esposa, porque isso aqui inclui ele. Nessas pregações, eu raramente vejo eles falando também para os pais serem submissos aos filhos, porque seria uma conclusão lógica, né? Mas, de fato, o nível de submissão a que nós nos colocamos uns aos outros, ele inclui tanto maridos, mulheres, pais e filhos. É a ideia de você tratar o outro no temor do Senhor e se colocar à disposição do outro no temor de Cristo, né? E tratando por amor a Cristo. Então, por isso as mulheres, Paulo começa falando,
que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. É interessante nesse texto que ele vai falar sobre a submissão ao próprio marido, ele vai falar depois, submissas ao seu marido, maridos, amai vossa mulher, como Cristo entregou, e como Cristo amou a igreja, né? Assim também os maridos devem amar a sua mulher, e ele continua dizendo, eis porque deixará se unirá a sua mulher, deixará o pai e mãe se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne, e o marido ame a própria esposa, e a esposa respeite ao marido. Nota, a primeira coisa que eu quero chamar sua atenção aqui nesse texto é que, embora a história reconheça que na época de Cristo e depois havia relacionamentos poligâmicos, né? Ou seja, um marido com várias esposas, e até alguns vão falar que na igreja havia isso por ser uma cultura da época, e de fato a literatura traz isso, né? A literatura secular traz essa prática, mas o fato é que esse texto ele está tentando olhar para o casal como marido e esposa, como um homem e uma mulher. E é assim que a gente vai tratar, e é assim que a gente vai tratar na igreja. Talvez em algumas culturas, ainda hoje, pessoas tenham essas práticas, né? Como tinham os patriarcas, mas mesmo nessas culturas onde a igreja entra, ela tenta dizer, olha, não deve ser assim, a próxima geração deve ser como Deus quer, essa geração talvez não esteja fazendo o ideal, mas a nossa luta é sempre essa, a nossa pregação é sempre essa, que deve haver um marido e uma esposa, e é sobre isso que o texto vai falar, sobre esse relacionamento precioso entre os dois, né? Então, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A ideia de submissão aqui é a questão que mais pega, talvez, as mulheres, porque isso, após a queda, foi colocado como um fardo, né? Assim como para o homem, o trabalhar antes da queda não era um fardo, mas era algo normal, mas depois da queda passou a ser um fardo, tendo espinhos e abrolhos, né? As pragas surgindo. Para a mulher também era normal a submissão antes da queda, porque ela foi criada depois de Adão e a partir de Adão. Então a submissão era algo natural, mas com a queda isso passou a ser um fardo, embora ainda fosse algo tão natural quanto o próprio trabalho, né? Mas aí é colocado sobre a mulher essa imposição, o seu marido te governará, né? E, e assim como o trabalho antes era uma benção, depois continua a ser uma benção, mas agora com dificuldades, a submissão também antes era uma benção, agora continua sendo uma benção, mas com mais dificuldades. Talvez pelo fato de o marido não ser perfeito, né? Não fazer tudo certo o tempo todo, e muitas vezes não saber ser um bom líder para a esposa. Por isso, a gente poderia enumerar várias razões pelas quais a submissão se torna mais trabalhosa pós-queda, mas o fato é que ela é trabalhosa, e o fato é que Paulo, quando ele chega no texto, ele toca no âmago da coisa, assim como quando ele fala para os filhos, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, honra teu pai e tua mãe, ele chega para as mulheres e esse é o ponto que ele toca, que as mulheres devem ser submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Esse é o fardo
e a bênção que a mulher tem da parte de Deus, né? De fato, ele vai começar a dar uma explicação da razão para isso, mas tudo isso o cristão vai entender. Para o incrédulo, isso aqui não faz sentido, embora ele viva no final das contas desse jeito, né? Os casais entendem que a responsabilidade das questões é do marido. Mas continuando, ele fala assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. É interessante nesse texto que não fala para o marido ser o cabeça da mulher, vós, marido, sede o cabeça da mulher, mas diz que o marido é o cabeça da mulher, ou seja, querendo ou não, fazendo ou não o seu papel ou não, sendo a mulher submissa ou não, ele é o cabeça da mulher. Então, se o marido não for como deve ser de acordo com o que Cristo coloca, o que você vai ter é um lar desregulado, não tem como regular de outra forma, né? O marido é o cabeça da mulher, é assim que funciona. Algo com duas cabeças é um monstro, né? Não é algo normal. E da mesma forma como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, ou o cuidador, né, do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O relacionamento da mulher com o marido, ele é o mesmo relacionamento da igreja com Cristo. É isso que ele está colocando aqui. E é assim que funciona um casal na igreja de Deus, né? E aí ele vai para os maridos. Ele vai dizer, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vou dar um parênteses aqui, porque ele vai falar um pouco sobre Cristo, e eu já volto para os maridos, tá? Cristo se entrega pela igreja, ele dá sua vida pela igreja para que a santificasse. Essa santificação, ela começa com a purificação dos pecados e ela continua com a, a purificação do dia a dia, transformando aquela ovelha, aquela pessoa na imagem de Cristo, né? De modo que aquela pessoa viva e ande de modo digno do Evangelho. Então, Cristo se entrega pela igreja para santificar, e aí, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, e o modo como ele nos santifica é através da palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17:17, e a ideia dele é para apresentar a igreja, né, para si mesmo, para ele apresentar a igreja para si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, Cristo, ele zela pela igreja como a sua noiva, ele deu sua vida pela igreja como por sua própria esposa, e ele zela para que ela seja santa, seja uma igreja gloriosa. Por isso que nós somos corrigidos por Deus, porque Deus vê em nós a questão da santidade, né? Então, esse é o parênteses que a gente tem sobre a questão do exemplo de Cristo, e está dizendo aqui que os maridos devem amar a mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também devem os maridos amar sua mulher como ao próprio corpo. Então ele está falando lá como a igreja, como Cristo amou a igreja e como o próprio corpo. Então, o que é exigido das mulheres é algo grande. Ou seja, quando você fala para uma mulher para ela ser submissa ao marido, como também a igreja é submissa a Cristo,
Isso é muito forte. É uma paulada, às vezes, na cabeça da mulher, de algo tão grande que está sendo pedido, né? Mas quando fala dos maridos, é até algo mais forte. Não sei se é mais forte, mas é tão forte quanto, né? Está dizendo para amar a mulher como Cristo amou a igreja, como Cristo se entregou a sua vida pela igreja, e aí depois ele vai dizer como ao próprio corpo. A Bíblia, quando ela fala sobre o amor próprio, ela vai dizer isso aqui, ó, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Já viu aquela história de que você deve amar a si mesmo? Porque se você não amar a si mesmo, como você vai amar os outros, né? O que a Bíblia diz sobre isso meu amigo, você já ama demais a si mesmo. Não precisa de mandamento para isso, não. Na verdade, ninguém, quem jamais odiou a própria carne, né? Todo mundo, tudo aquilo que você faz é pensando em você, em si mesmo. Mesmo aquela pessoa que destrói a carne, destrói o corpo, indo atrás de drogas, entorpecentes e tal, ele faz isso porque ele ama demais a si mesmo. E ele quer sentir aquele prazer que a droga dá, ou aquela sensação. Ele ama tanto aquela sensação que ele é capaz de passar por cima de tudo e de todos, simplesmente para nutrir os seus sentimentos com aquilo. Mas nós amamos já a nossa carne. Se você ama a sua esposa, o fato é que você a si mesmo se ama. Essa é uma relação tão de unha e carne, né? Tão íntima entre o marido e a esposa, que ele está por toda a vida ligado a isso. Ou seja, se você tratar mal sua esposa, quem vai sofrer no final das contas é você mesmo. Essa é essa é a questão. Se você tratar bem sua esposa, quem vai receber o benefício disso, é claro que é a sua esposa no primeiro momento, mas você é quem vai receber o benefício disso. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ele vai falar um pouquinho sobre a questão da própria carne. Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E está falando aqui também do cuidado que os maridos devem ter com a esposa, alimentando e dela cuidando. No Antigo Testamento, o que os maridos deveriam dar para sua esposa, né? Haviam três deveres básicos do marido para com a esposa, que era a comida, vestidos e a questão conjugal. Então, essas eram as obrigações do marido para com a esposa. Talvez a isso o apóstolo Paulo está fazendo alusão também aqui. E ele vai dizer: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É uma ligação tão íntima que Deus escreve, que isso afeta todo o resto. Tem uma ilustração que o pessoal usa, bem interessante, que é do casamento, né? Ele pega duas folhas de papel e quando se casa, então ele passa cola nas folhas e cola. Eles são agora um só papel, né? Uma só carne, vamos dizer. E dali um tempo a cola secou, ele vai e fala: não, agora vamos separar esses papéis. E aí quando puxa, rasga tudo, né? E só destrói. E já não são dois papéis, nem um papel, mas é uma coisa desfigurada, né? Então essa é a ideia do casamento. Aí ele vai dizer: grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja, ou seja, grande é esse mistério de Cristo com a igreja, mas não é grande o mistério do homem com a esposa. É grande o mistério que Cristo tenha usado essa comparação e essas figuras com respeito à igreja, né? E ter se entregue tão forte pela igreja, mas não é grande mistério com respeito
ao marido e à esposa, né? Algo já revelado desde o início. E aí ele conclui, como se não bastasse, né? Ele faz um resumão do que ele acabou de dizer aqui, e ele diz, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, em resumo, é isso. Você pode notar aqui no texto todo que em nenhuma parte fala para o marido se sujeitar à esposa, assim como em nenhuma parte fala para a mulher amar o marido. De fato, você não tem, eu ainda não achei, talvez tenha, mas eu pessoalmente não achei, nenhuma ordem ou alusão a que a esposa ame o marido, pelo menos no Novo Testamento não achei ainda. Talvez alguém conheça, né? Eu sei que tem Tito 2 falando para as mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens a amarem ao marido e aos filhos, mas ali é usado um termo para amar como filos, né? Não é o amor aqui usado o agape, e é usado na mesma linha de maridos e filhos. E a ideia de filos é mais ser amável, né? Ser uma pessoa amável. Mas o que é pedido, não estou falando que as mulheres não devem amar os maridos, mas o que realmente você deve focar a sua atenção é nisso, é em respeitar o marido. E o que os maridos devem focar sua atenção é em amar sua esposa como a si mesmo. Então, esse é o nosso texto, é assim que Deus quer que as famílias sejam, as famílias da nossa igreja. E nós vamos, então, encerrar esse tempo, essa gravação, e partir para os nossos comentários. Vou